gravar, né? Já estou colocando ali para gravar, para aqueles que não puderem assistir, né? Bom estarmos aqui. A gente vai trabalhar assim, acho que vocês usaram ontem a ferramenta, a gente vai trabalhando e se vocês tiverem dúvida, a gente usa o chat, né? E aí com o chat a gente conversa, tira dúvidas para não ficar todos os microfones abertos, né? Daquela zoeira. E eu vi que vocês não ligaram a câmera, é bom não ligar a câmera para não pesar a internet, ainda mais que eu moro embaixo do Bangu, né? A internet aqui não é lá essas coisas como aí em Colatina, beleza? Então, vamos, né, começar. Eu vi aqui, acho que são falam em 6 pessoas, né? Mas com o nome só tem Sabrina, Mihana, né, e Gabriel. Espero que todos aí estejam conectando. Se vocês puderem falar comigo lá no grupo, né, sinalizar qual é o endereço de agora, não sei se é porque pelo horário tem muita gente trabalhando ou tem alguma coisa. Peço que vocês sinalizem lá, se possível, né? Escreva no grupo que a aula já começou, que eu estou um pouco longe do celular. Então vamos lá, eu vou compartilhar um slide e relembrando aí um pouco de química orgânica. Eu quero que vocês abram aí, ó, na apostila 2, para acompanhar. Apostila 2. Na Q2, que é Química 2, página 21. Né? Coloquei aqui no chat, para quem ir chegando, já ir olhando e abrindo o material. Acho que a maioria de vocês tem o material e é o que vai nos auxiliar e nos ajudar agora no momento, né? Então, vamos lá? Se possível, comente aqui no chat se o meu áudio tá bom, se não tá falhando. Tá tudo legal? Alguém no chat, por favor, comente se meu áudio tá ou não legal. E agora eu não consigo, senão eu tenho que interromper aqui. Vamos lá, eu vou colocar o primeiro slide. Nós estamos aí em química orgânica, o quinta-feira é dia de química orgânica. A gente terminou classificação e hibridização na aula passada, né? Então, vou dar uma relembrada, porque a gente tem um pouquinho de tempo parado, e aí a gente entra em nomenclatura. A primeira ideia aí que a gente tem é um resumão. Eu fiz esse resumo no quadro para vocês sobre cadeias, né? Cadeias carbônicas. Elas podem ser aí, começa aberta ou fechada, conhecida assim como acíclica ou alicíclica. Lembra que eu desenhei para vocês? Vocês têm esse material no caderno. Abram aí. Espero que vocês acompanhem um por um. E depois eu venho desenhando cada composto. O que é um composto saturado? É um composto que só tem ligações simples, né? Aí ele fala quantas disposições do carbono, normal ou ramificada, quanto à natureza, homogêneo ou heterogênea, cadeia carbônica principal, ela tem só carbonos, então ela é homogênea. Se ela tiver outros tipos de compostos na cadeia principal, ela vai ser heterogênea. Fechada ou cíclica, né? Aí ela vai ter alicíclica e aromática. Né? Alicíclicas são cadeias fechadas normais, aí vai ser quanto à saturação de novo, quanto à natureza, né? E quanto ao número de ciclos, se ela é monocicla, cíclica ou policíclica. A gente viu isso tudo aqui na última aula, eu desenhei para vocês no quadro, né? Cada uma, desenhei que são estruturas saturadas, insaturadas, aberta, fechada, classifiquei todas, né? Olhando aí a situação,
Se tem alguma dúvida ainda, como é que está? Eu vou voltar lá para o chat, interromper um pouco aqui o compartilhamento, né? Para chegar aí até vocês. Deixa eu voltar lá. O computador deu uma travada. Ah, porque eu estou no compartilhamento, tá certo. Deixa eu ver aqui. De compartilhar. Tá. Vou prosseguir, né, a aula e queria olhar que o compartilhamento não é a mesma coisa. Enfim, eu vou prosseguir na aula, depois eu paro o compartilhamento total, paro ali de gravar e... voltou, tá certo. A gente viu a classificação, quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre a classificação. Quero ver se vocês têm alguma dúvida sobre a hibridização. É o conteúdo da última aula. Vou pedir para que vocês façam, né, não agora, mas treinem, porque talvez agora não tem dúvida. Treinem exercícios da página. Exercício das páginas 19 e 20, né, para a próxima aula de quinta-feira, para a gente ver se está ou não com dúvida. Continuar compartilhando aí. Lembrando vocês, né, da hibridização, a gente tem alguns tipos de hibridização. Hibridização SP3, SP2 e SP. Eu expliquei para vocês como essa hibridização acontece, né? Desenhei aí os orbitais. Hibridização SP3, ela vai acontecer com ligação simples. Então, o carbono, se tem só ligações simples, como aqui, ele é SP3, formando aí um ângulo, né, entre as ligações 109,28 graus. Se tem uma ligação dupla, esse carbono já é SP2 e já faz aí ângulos, né, com outro carbono de 120 graus. Ligação tripla, SP é hibridização, e ligação duas duplas também é SP. Eu desenhei isso no quadro para vocês, vocês têm o material onde a gente chega nessa hibridização. A ideia agora é reconhecer carbonos. E 180 o ângulo. Até aqui, a gente só revisou, só busquei o que a gente fez nas últimas aulas, né? Então, a gente dá continuidade ao conteúdo. E continuar, a gente classificou uma cadeia carbônica. A gente sabe que uma cadeia carbônica é feita de carbonos, né, e hidrogênios, principalmente os hidrocarbonetos. Eu expliquei na última aula para vocês o que são carbonos terciários, primários, secundários, terciários e quaternários. São aqueles primários ligados apenas a um carbono, secundário ligado a 2 carbonos, terciário ligado a 3 carbonos e quaternário ligado a 4 carbonos, né? A gente terminou a aula exatamente aí. A gente começa hoje a nomenclatura, né? A nomenclatura aí, pessoal, ela tem uma maneira de ser feita, conforme a IUPAC, né? Onde que IUPAC é a nomenclatura oficial, tem muita nomenclatura aí de usual para algumas coisas e a gente vai ter que saber algumas. A princípio a gente vai pegar aí bem o básico mesmo e depois fazer o usual. Por quê? Porque a usual, pessoal, às vezes ela identifica e o Enem acaba trazendo. Vamos lá? Como que a gente faz uma nomenclatura? Ela é dada pelo prefixo, pelo infixo e pelo sufixo. Professora, o que é o prefixo? Prefixo é a quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia principal. É aquela que quem já estudou, a gente começa ali com met, et, né? Met,
et. A gente vai ver isso ainda, tem um slide bonitinho. Nós temos aqui o infixo. O que é o infixo? Se ele é um hidrocarboneto, esse hidrocarboneto, se ele se ele tem ligações só simples, né? Deixa eu achar aqui que ficou feia a minha letra. Se ele é um hidrocarboneto, e dentro desse hidrocarboneto aí, se ele é um alcano, se ele é um alceno ou um alcino. Então, é a segunda parte da nomenclatura que vai decidir isso. E a última, pessoal, é exatamente a função. A primeira função que a gente vai ver aí é a função de hidrocarbonetos, né? E ela sempre vai terminar com "ou" no final. Então, a ideia aí é um número de carbonos primeiro, descobrir se é um alcano, se é um alceno, se é um alcino, se é um alcadieno, que a gente vai colocar, e aqui uma função, né, que comporte. No caso aí é hidrocarbonetos, a gente vai fechar com "ou". Eu vou parar o compartilhamento, vou voltar lá no chat. E vou ver se tem alguma dúvida. Vocês estão sabendo usar o chat? Tem alguma dúvida até agora de alguma coisa? Vou continuar então. Dando a ideia aí da nomenclatura, nós temos, ó, aqui nós temos os números de carbono. Então, aqui nós temos aquilo que a gente chama de prefixo. Afixo e infixo é a mesma coisa, tá bom, pessoal? Prefixo é isso aqui, ó. Um carbono, met, dois carbonos, et, três carbono, prop, quatro carbono, né, but, e assim sucessivamente. Agora, quando eu falo de tipo de ligação aqui, eu estou falando de infixo ou afixo, né? É o que eu vou usar ali na nomenclatura. Se é um alcano, se é saturado, vai ser an. Se for insaturado, se for um alceno, vai ser en. Se for um alcino, in. Se for um alcadieno, né, vai ser andien. E se for duas triplas, andin, né? E se for uma dupla e uma tripla, em, in, né? Onde a gente vai marcar. E como a função aqui, como eu falei, é hidrocarboneto, o final dela vai ser o. Então, vou colocar uma estrutura aqui, ó. Uma estrutura, né? Ali o restante é ligado só a hidrogênio. São três carbonos. E são três carbonos. A primeira parte que eu vou fazer é colocar o prefixo. O prefixo é o quê? Prop. Então, eu vou lá, ó. Prop. Depois, é o tipo de ligação. Aqui eu só tenho ligações simples. Se eu só tenho ligações simples, é um alcano. Então, pan. Peguei o outro pedacinho aqui. E termino na função. Isso é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, fica propano, né? Colocamos aí a nomenclatura. Quanto a isso, pessoal, eu vou dar mais exemplos e a gente segue em frente aí. Vou dar uma parada aqui no compartilhamento. Não tem dúvida. Gente, vocês estão me escutando direitinho? Ninguém está interagindo? Tá triste aqui sem interação, né? Estão saindo aí da aula. O que está acontecendo? É conexão? Preciso saber de onde eu vou de vocês. O chat, pelo menos, está aberto para vocês? Ou está travado? Alguém me responde, abre o microfone. Por favor. Tá ok? O chat? Senhor, ninguém responde. Deixa eu ver se tem.
Gente, eu tô falando igual uma besta aqui. Ainda bem que eu gravei a aula, né? Vocês não me falam, eu não tava sabendo que vocês estavam nessa situação. Agora que eu me dei conta que eu tinha que adicionar todos vocês aqui. Eu achei que vocês entravam pelo link e estava maravilhoso. Agora todos conseguem me ouvir. Eu falava, gente, me fala no chat se tá tudo bem. Estamos todos aí? Deixa eu admitir todos aqui dentro. Vocês conseguem me ouvir? Me dão uma resposta aí. Sim, sim, agora que eu tô vendo. Obrigada no chat. Eu abri o chat aqui agora. Obrigada, meninas, pela devolutiva. Eu estava perguntando, gente, vocês estão me ouvindo? Estão vendo a aula? E nada, né? Enfim, vão entrando pessoas aí, eu não sei, acho que vocês conseguem ir admitindo, né? Entrando na aula. Então, eu vou continuando a aula, né? Eu estava falando com vocês sobre química orgânica, onde a gente parou na aula passada. Onde que a gente parou na aula passada? Nós paramos aí em classificação de cadeias e a classificação aí de cadeias, a gente fez tudo bonitinho no caderno, eu coloquei aqui no slide. Acho que todos entraram agora. Qualquer coisa, vocês ligam o microfone, né? Se tiver alguém lá, professor, eu não estou conseguindo entrar, a aula também está sendo gravada. Vou compartilhar com vocês aqui. Compartilhando aí com vocês sobre a nossa aula. Nossa, olha o tanto que eu já tinha dado de aula sozinha. Que triste. Deixa eu apagar aqui tudo. A primeira coisa que eu vou lembrar vocês aí, pessoal, tá no chat, é a apostila 2, o que eu tô falando hoje, na Q2, na Química 2, página 21, né? Então, quando nós falamos aí, nós demos essa situação aqui de cadeia. Nós demos essa situação aqui de cadeia. E aí, essa cadeia aqui, ela pode ser dividida em aberta e fechada, quanta saturação. Eu falei tudo sobre isso na aula com vocês, desenhei, né? Tudo bonitinho. Então, a ideia aqui que vocês têm no caderno, só para a gente relembrar que a gente parou aqui na aula. E a próxima coisa que a gente falou foi sobre hibridização, né? A hibridização, ela fala aí sobre a quantidade de carbonos. Se o carbono tem ligações simples, duplas, triplas, ou se tem duas duplas, vai ser o que a gente vai ver agora. Vou compartilhar com vocês aqui. Continuar. Compartilhamento. Ele deu uma travada aqui. Vamos tentar de novo, né? Foi. A hibridização que eu falo aí de ligações simples, no caso, hibridização sp3, ligação dupla, nós temos aí
Toda vez que eu vou admitir alguém no grupo, ele trava tudo. Vocês conseguem adicionar pessoas ao grupo? Porque se conseguem, vai me ajudar, as pessoas que aparecem, mas acho que é só eu, né? Porque toda vez que eu entro, trava tudo. Nós temos aí, ó, continuando, hibridização, ligações simples SP3, ligações duplas SP2, ligações triplas SP, ligações duas duplas SP. Quando você está nessa situação aqui, nós também falamos sobre carbonos. Carbonos que têm ligações, no caso, as ligações do carbono. Quanto à classificação, carbono primário, que é ligado a um carbono, carbono secundário, né, que é ligado a 2 carbonos, igual a esse, ó. Carbono terciário, ligado a 3 carbonos. E carbono quaternário, que foi o último, que a gente viu a classificação aí. Foi o que a gente viu na última aula. Entrando aí, a gente falou agora um pouco sobre a nomenclatura da IUPAC. A nomenclatura da IUPAC, pessoal, ela é importante, mas também tem a usual, que é muito conhecida aí, né, dentro de vocês, a ideia sobre algo usual, como a gente tem acetona, enfim, outras coisas que a gente vai ter que aprender. Como que a nomenclatura é feita? Ela é feita de prefixo, infixo, que também pode ser conhecido como afixo, e sufixo. Nós temos o que é prefixo? Prefixo é o número de carbonos na cadeia principal, né? Tipo de ligação entre os carbonos é o infixo. Se ele é um alcano, só tem ligações simples. Se ele é um alceno, né, e tem ligações aí duplas, é isso que o infixo vai dizer. E o último é o sufixo, que é dado pela função, e a função que a gente vai ver agora são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, todos eles, finalizam aí com o. Só terminando aqui, ó, aqui nós temos o que a gente chama de prefixo, a quantidade de carbonos, né, com o nome que a gente tem que dar. Tipo de ligação, aqui nós temos o afixo. E aqui nós temos, né, a função, que é o hidrocarboneto que a gente está vendo. Um exemplo aí que eu vou colocar aqui para você. Deixa eu colocar mais bonitinho assim. CH3, CH2, CH3. Aqui nós temos uma cadeia, a gente não viu a ramificação ainda. Essa cadeia tem 3 carbonos, logo, a primeira ideia de colocar aí nomenclatura é o prefixo. Com 3 carbonos é prop. Então, prop. Como aqui só tem ligações simples, né, saturadas, a gente vai usar o an, propan, e como isso é um hidrocarboneto, a gente não viu outro tipo de função ainda, termina com o, propan, no. Né? Eu vou parar aqui um pouco o compartilhamento e eu quero saber de vocês, vi que a Lívia conseguiu entrar, ela tentou várias vezes, eu tentei adicionar e ela nada, né? Tomara que ela consiga aí. Tem gente falando que não consegue. Será que é por quê? Alguém sabe me dizer aí no chat? É estranho.
Quando a gente está finalizando aí, tem alguém com alguma dúvida em nomenclatura? Eu acho que é bem básico isso que a gente está vendo e não surge muitas dúvidas. Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente continuar, né? Aqui nós temos alcanos. O que são alcanos? Tipos de hidrocarbonetos são aqueles que têm ligações simples, né, na cadeia principal, e a fórmula geral deles sempre pode ser dada por isso aqui. Se eu sei a quantidade de carbonos, é o número N, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Se eu substituo, vai ficar C2. No lugar de N aqui, eu vou colocar 2. 2 vezes 2, 4 mais 2, 6, C2H6. Então, nós temos aí a fórmula mínima, né? Do composto, a fórmula molecular. Já os alcenos, a fórmula geral é CN2N, por causa da dupla, que nós temos alcenos, ó, são aqueles que têm duplas ligações. Vamos colocar nomenclatura para esses que estão aqui? Nós temos aí, ó, o primeiro composto, que é o CH4, tem apenas um carbono. Então, eu tenho o que aí? Eu tenho o metano. Afinal, um carbono é MET. Só ligações simples é AN. E o final, O. Nós temos aqui outra situação, 2 carbonos. Então, para 2 carbonos, eu só olho aqui, ó, ET, né? Então, a primeira parte aí, ET. Como só tem ligações simples, AN. E como o final aqui é um hidrocarboneto, NO. Então, aqui, ó, a gente tem outra coisa. 3 carbonos. Então, nós temos 3 carbonos é prop, só ligações simples é AN, e o final, O, propano. Alcenos, né, o prefixo é EN. O que vai mudar aí, prefixo não, o afixo ou o infixo é EN. 2 carbonos, ET, prefixo EN e terminado com O, eteno. Aqui nós temos 3 carbonos. Aí eu vou colocar prop, que é a quantidade de carbonos. Só que aqui, pessoal, nós vamos ter algo diferente. Eu vou ter necessidade de falar em qual carbono está a dupla ligação. E nesse caso aqui, o primeiro, prop 1 eno. Aqui é a mesma coisa, né? Nós temos o butano, nós temos aí 4 carbonos, então eu tenho but, N e o O. Buteno, né? Só que eu fiz certo? Não, porque eu preciso colocar onde está a dupla ligação. Então, but é a quantidade de carbonos. A dupla ligação, ó, é prioridade, sempre vai estar no carbono 1. Então, but 1 eno. Se eu não colocar aonde está a dupla ligação, para eu montar o composto depois, vai ser muito complicado. Para finalizar aí, essa é a fórmula geral dos alcinos e essa é a fórmula geral dos alcaldinos. O vestibular da UVB tem muito disso de dar uma estrutura enorme e pedir que vocês coloquem aí a fórmula molecular. É só contar carbonos e colocar nela. Aqui nós temos, né, alcinos, aliás, e eu vou dar o nome a eles. 1, 2, 3, 4, 5, são 5 carbonos.
Então, o primeiro é o pente. Né? Eu tenho que falar qual é a ligação, então sempre eu vou numerar aonde o carbono que tem a dupla ou a tripla ligação ficar com o menor número possível. Por isso que aqui eu comecei da direita para a esquerda. No caso aqui é o carbono 2, pente, 2, alcinos. Olha aqui, ó, o infixo é in. Pente, 1, ino, né? O do meio aqui são 5 carbonos, a mesma coisa, só que com estruturas, né, diferentes. Aqui ele está a ligação toda aberta, aqui ele está um pouco condensado dessa forma, né? Eu esqueci o nome aqui, mais simplificadas e condensadas aqui, ó, também tem 5 carbonos. Cada pontinho desse é um carbono, né? Nós temos aí um pente, 2 íons. 3 formas diferentes de escrever. E o último aqui nós temos alcadienos. O que são alcadienos? No mesmo composto, ter 2 duplas ligações, né? Nós temos aqui uma estrutura com 3 carbonos, então é o prop, né? Propeno vai ser o quê? Propeno. Como que é o prefixo com 2 duplas? Andien. Então, propan, dieno. Propandieno. Professora, você não colocou as 2 duplas ligações. Nesse caso, não precisa colocar, porque os 2, né, as ligações aqui já tem que ser de dupla ligação. Os de baixo aqui, nós temos uma estrutura com 5 carbonos. Tanto faz numerar da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, porque as duplas estão nas extremidades. Então, vai ser pente, né? Pente. Aí, no caso, 1,5, que é onde estão as duplas. Dieno, né? Provavelmente, sempre, o A fica aqui, ó. Pentadieno. Então, o A vem para cá e só fica o di para lá. Né? Vai ficar penta e aqui dieno. O último aqui, ele tem 4 carbonos. Também tanto faz numerar porque as duplas estão na extremidade. Nós temos aí buta, né, 1,4 dieno. E aí, para terminar, nós temos os ciclos alcanos. Os ciclos alcanos, nós temos aí alguns aqui representados. A gente conta aí o prefixo, a quantidade de carbonos aqui, que são 3, né? No caso aí, nós temos prop. Só que aí, pessoal, antes de colocar o prefixo, tem um ciclo. Então, a ideia aí é que fique. A ideia é que fique, né? Ciclo. Primeiro a gente coloca. Meninos, desligam o microfone, fazem favor, isso, muito obrigada, que senão dá muita zoeira. Ciclo. Quantidade de carbonos, prop. Como só tem ligações simples, é o hidrocarboneto, né? Ou aqui é a mesma coisa, vai mudar. A única coisa que a gente vai escrever é ciclo. Tem 4 carbonos, então but. Como são só ligações simples, butan. Aqui ciclo também, que está fechado. 5 carbonos, pente.
Tentando. E o último aqui é o ciclo hexano. Pessoal, desculpa aí a situação que deu, né, agora no finalzinho. Eu consegui colocar todo mundo na sala. Eu gravei a aula. Eu peço muito, né, no final dos slides que eu vou disponibilizar para vocês, que vocês façam os exercícios que eu coloquei aqui no chat. Os exercícios para treinar. Qualquer coisa, vocês me mandam dúvida lá no WhatsApp. Também os exercícios da página 19 e 20, da apostila 2, né, do Química 2. E os exercícios aí de nomenclatura que a gente viu hoje. São bem tranquilos quando a gente começou a parte de nomenclatura. A página é 23 e 24. Pessoal, o número que eu estou colocando aí é de página, não é de exercício, né? A apostila Q2, é a apostila 2, Química 2, né? Então, o que eu coloquei aí são as páginas. Páginas 19 e 20 e páginas, no caso, 23 e 24. Tem alguma dúvida? Pode explicar de novo o que é infixo? Pode. Infixo e afixo são as mesmas coisas. Infixo e afixo, você vai saber, né, se é alcano, alceno, alcino e alcadieno, né, ou ciclo, enfim. O infixo, o afixo aí, para o alcano, para aqueles que só têm ligações simples, o infixo dele sempre vai ser an. O alceno sempre vai ser em. O alcino, in. E o alcadieno, tem duas duplas no meio, né? Vai ser an-dieno. Então, isso que são um infixo. Eu tenho que olhar para a estrutura. Se a estrutura é um alcano, o que é um alcano? Um alcano, a cadeia principal, só tem ligações simples. O que é um alceno? Um alceno é quando a cadeia principal tem duplas ligações. O que é um alcino? Dupla ligação. O que é um alcadieno? Tem duas duplas ligações no meio. Meninos, façam o exercício. Eu tenho segundos para terminar a aula. Desculpa aí. Espero que segunda e quinta que vem seja melhor, tá bom? Aí eu vou estar mais no controle da situação. Eu gravei a aula e disponibilizo o link para vocês, beleza? Que dá para assistir, colocar no caderno e vou disponibilizar também o slide com vocês. Qualquer dúvida, me pergunte lá no WhatsApp. Beijo para vocês. Eu vou parar aqui e vou ter que expulsar vocês daqui para vocês ir para outra aula.